transmitindo a presença? Quem é que está nos enviando? Quem é que nos está nos ensinando? Nós temos que ter essa convicção. E o anjo do Senhor, representando o próprio Deus, dizendo: não foi eu que te mandei? Quem sabe nessa noite o Senhor está falando para você: não foi eu que te chamei? O Senhor está chamando você como pessoa simples. Pastor, mas eu não tenho muita condição. Quem sabe o lagar que você está malhando o trigo é as condições financeiras que você está. Quem sabe a crise do país não está deixando você crescer financeiramente. Quem sabe a sua circunstância é algo que tem te prendido, aleluia, numa enfermidade. Mas o Senhor te fez uma visita e te chama você de homem e de mulher valoroso. Aleluia. Aí, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Olha a promessa que Deus faz. Olha, você vai vencer os medianitas como o medianita fosse uma pessoa só. Olha, irmão, uma nação agora, Deus entregando como uma nação, o Senhor entregando como uma pessoa só. Aleluia, olha o poder de Deus. Aí Deus promete para Gideão que iria ser com ele. Aleluia. Quem sabe nesta noite você está esperando, aleluia, o eu sou contigo do Senhor, aleluia, como ele foi com Josué, como ele foi com Moisés, eu serei com você, Josué, aleluia. Quem sabe, aleluia, você está esperando, eu sou contigo. Quem sabe você está esperando o que queres que eu te faça, aleluia. Quem sabe o milagre precisa chegar também na sua história, aleluia. E o Senhor é quem te envia para te dar vitória. Olhe bem agora, eu quero te chamar para uma área espiritual, para você olhar para dentro do seu ser espiritual. Quem sabe os medianitas são os seus pecados que você está de dia e noite, aleluia, quem sabe, dando, aleluia, dando chance para que os pecados permaneçam e prevaleçam sobre você, os portais infernais. Mas nessa noite o Senhor te chama, aleluia, como pessoa simples, aleluia, para você vencer todas as batalhas espirituais, aleluia. Todo inferno que levantar contra você está sobre você, aleluia, aleluia, de tomar posse, aleluia, de determinar a sua vitória, e é você mesmo que vai vencer esta batalha, aleluia. Jesus será contigo, o Senhor será nesta peleja. Quem sabe você está lutando contra você mesmo? Quem sabe você está lutando contra as hostes espirituais da maldade? Mas é com você que o Senhor vai fazer o maior milagre. Aleluia. Como está entendendo? Aí a palavra de Deus disse que o Senhor promete para ele que seria com ele e entregar o povo medianita como se fosse uma pessoa só. Aleluia. E ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal que és o Senhor que fala comigo. Eu quero saber quem é que fala comigo. Quem sabe você está pedindo um sinal para o Senhor também. E ele pega as coisas mais simples. Ele pede para o Senhor um sinal. E daqui a pouco ele roga-te que daqui, versículo 18. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu venha aqui e traga os meus presentes. E ponha perante ti, e disse: eu esperarei que volte. Então Gideão preparou o cabrito, bolo asmo, de um ênfase de farinha, e carne pôs no açafate,
e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. E o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos e põe sobre a penha. Inverte o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava em suas mãos, e tocou na carne. E os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu. Ele pediu um sinal. E o Senhor revela para ele o sinal. O anjo pega aquele cajado, como nós lemos aqui, toca, pede para colocar numa penha, numa pedra, e lá em cima daquela pedra, o anjo do Senhor tocou nos pães, subiu fogo da penha. Era algo natural? Não. O Senhor mostra, através daquele cajado, que o Senhor era quem estava falando com ele. O Senhor prova subindo o fogo da penha. A pedra, irmão, a penha significa Jesus. E o fogo significa o Espírito Santo. E nós representamos os presentes que Gideão quis dar para o anjo do Senhor. Por que, irmão? Por que nós representamos o presente? Porque nós somos o sacrifício vivo ao Senhor. Aleluia! É a nossa vida que nós nos colocamos no altar do Senhor. E é sobre Jesus, aleluia, que nós, aleluia, adoramos e colocamos a Ele, aleluia, em espírito e em verdade. O Espírito Santo continua sendo o fogo que consome toda amargura, toda dor, toda falta de perdão, toda falta de amor. Aleluia, o fogo, aleluia, do Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, é ele que queima o pecado, espírito de prostituição. Todo espírito ao contrário, espírito de depravações, espíritos, irmão, é o Espírito Santo que batalha em nosso interior, através da penha, através da palavra que é Jesus Cristo, aleluia, que é a rocha viva. Para quê, irmão? Para nos libertar de tudo que nos aprisiona. Aleluia. Ali Gideão precisava de algo concreto. Ele fala: olha, eu preciso de um sinal. Quem sabe você está precisando de um sinal, e o Senhor envia fogo também no seu altar nesta noite. Aleluia. Ah, pastor, mas fogo para quê? Para queimar o pecado, para queimar as práticas que Deus não está agradando. Tudo que Deus não se agrada, o fogo do Espírito vem, aleluia, e queima. Aleluia. Ah, pastor, eu preciso do sinal. Então o sinal é ter Jesus Cristo como uma pedra angular, como uma pedra de esquina, como uma palavra eficaz, aleluia, sobre a sua vida, no altar do Senhor, aleluia. E o Espírito, seu Espírito, como fogo que queima o pecado, aleluia, para nós oferecermos o nosso melhor sacrifício ao Senhor Jesus, aleluia. Jesus te chama como uma pessoa simples, aleluia. Jesus te chama como uma pessoa simples, aleluia. Jesus chama pessoas no meio da comunidade. Jesus chama pessoas no meio da igreja. No meio da igreja é aí onde você está, que o Senhor vai te levantar para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia. É no meio da sua comunidade, é no meio da sua igreja, aleluia. O irmão, entenda que a chamada de Deus não é para lá fora, a chamada de Deus é para cá. A chamada de Deus é para mim. E Deus vai me levantar no meio dos meus. Ele vai cantar lá, é no meio dos meus. Parece que não, parece que
Olha, irmão, Deus chama agora Gideão. Deus chama Gideão. Lá no lagar, lugar simples, lugar de agricultor, lugar de trabalho. E o Senhor visita ele lá. Olha a palavra profética para a sua vida nesta noite. Não importa onde você estiver, o anjo do Senhor te visitará, aleluia, para fazer a vontade do Pai, aleluia. Ele será o mensageiro do Senhor. E às vezes você está esperando o anjo, como um anjo de asa descendo, como diz aí esta mitologia. Ah, que o anjo é desse jeito, daquilo, irmão. Para mim não interessa que jeito, se o anjo vem, que jeito que ele é pintado. O interessa é, irmão, que eu conheço, aleluia, o Deus que eu sirvo. Tem hora que ele envia o pastor, tem hora que ele envia o membro mais simples da igreja, tem hora que ele envia também uma criança, aleluia. E o Senhor revela através dos seus, aleluia. Quanto está entendendo, aleluia? O Senhor te revelará, aleluia. Oh, glória, o Senhor tem planos com você, aleluia. E o plano do Senhor é te revelar algo que estão escondidos, aleluia. Pastor, mas por que está escondido? Porque o Senhor precisa esperar de você uma atitude. E a atitude que Gideão estava demonstrando é que mesmo que o trigo ele precisava malhar, não tinha condição de ir para o cume do monte, porque o ladrão podia aparecer, aqueles bandos de ladrões poderiam roubar a sua plantação. Porém ele, com a ciência, com sabedoria, ele falou: opa, eu vou malhar, vou mesmo escondidinho, mas eu vou fazer. Assim começa o ministério do crente. Quantas das vezes, irmão? Não começa por cima lá não, ele começa na simplicidade, escondido debaixo da guarda da mão poderosa do Altíssimo. Ó Senhor, muitos querem, aleluia, que eu não prospere, mas é a ti que eu vou orar, é a ti que eu vou clamar, é nos seus pés, Senhor, que eu vou me esconder, aleluia, nos teus esconderijos, Senhor, que eu vou me guardar. Aí o Senhor te entende que você quer melhorar. Quem sabe ele estava lá falando: Senhor, os teus pais lutaram para plantar esse trigo, e agora, Senhor, na hora da colheita, nós não vamos usufruir. Ou então, quem sabe nessa noite, você pode estar fazendo uma análise da sua vida, e quem sabe, nessa análise, você está vendo que você está perdendo tudo, aleluia. Mas nessa noite, o Senhor te chama, aleluia, você, aleluia, é você que o Senhor te chama para restaurar a tua casa, aleluia. Oh, eu macaia, sou minha denéria, sou minha decanta lá. Vocês estão entendendo a palavra do Senhor? Deus. É através de você que o Senhor vai te usar para a libertação da sua vida. Tem gente que está esperando quem? Pastor, precisa fazer alguma coisa. E o Senhor precisa contar com você. Vai com essa força, varão valoroso. Aonde você está nessa noite? Que lagar que você está nessa noite? Ele é bacana lá. Aonde você está? Qual lagar que você está? E o Senhor conta com você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como Deus visita o seu povo. Como eu falei, nós damos glória para sentir a presença de Deus. E sentimos a presença de Deus para dar glória. Aleluia. Aí a palavra de Deus disse: glória a Deus. No versículo 22, então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ah, meu Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ô irmão, imagina ele falar para o pai dele: ó, pai, hoje eu tive um encontro com o anjo do Senhor. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Aleluia. Ô irmão, a representatividade aqui, irmão, desse anjo do Senhor,
trazia como o mensageiro, como aquele que iria dar força ao servo para fazer uma grande obra, e seria através da mão de Gideão que a vitória contra os medianitas ia ser grande. Era na mão de Gideão que o Senhor iria usar. Irmã, o Senhor sempre chamou pessoas simples. Quem sabe você está querendo fazer uma faculdade primeiro. Estou falando para a gente na live também. Quem sabe você quer que a pandemia passe. Quem sabe você quer ter um carro, uma casa. Quem sabe está esperando os filhos crescer. Quem sabe está esperando a aposentadoria chegar para ir fazer a vontade de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor conta com Jairo. O Senhor conta com hoje. E nós vamos perceber que Deus sempre contou com pessoas simples. Deus conta com Jacó. Quando eu falo de pessoas simples, Jacó que significava enganador, que tinha um nome conhecido como enganador. Porém, o Senhor tinha um plano com ele. E o plano dele era ser pai também de uma grande nação. E até hoje, Abraão, Isaque e Jacó eram conhecidos. Conhecido como? Quem sabe você está aí hoje, vivendo na prática do pecado. Muitos acham que está enganando os outros, mas está enganando a si mesmo, por causa da prática do pecado. E quem sabe nesta noite você fala, eu não vou ser ninguém. Mas se você dá lugar para a presença do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, Deus te fará, aleluia, vencer todas as circunstâncias, aleluia. Há plano de Deus para com a sua vida. Oh, glória a Deus. Nós vamos perceber que Deus conta também. Você pode perceber que lá na família de Jacó, tinha um que se tornou escravo. Mas foi através do escravo que o Senhor fez uma nova história. José agora era escravo, porém, irmão, prisioneiro. Mas quando Deus quer cumprir com o seu plano, aleluia, não importa que a família agora está vivendo na fome, não importa que a família agora parece que está contra mim, mas Deus tinha um plano com José. E o plano de José era salvar a sua descendência, para salvar a sua família, salvar a sua geração, salvar o seu povo. E Deus contou com o escravo. Estou mostrando aqui, irmão, estou começando dos piores, na lástima humana. Quem sabe você está vivenciando o mundo do crime hoje, você na live. Porém, o Senhor tem plano de salvar os teus, aleluia. E é você que o Senhor vai levantar, aleluia. Mas se você tomar posse dessa palavra, aleluia, e tomar decisão, aleluia, certamente, como Deus falou para Gideão, falará com você também, varão valoroso, aleluia. O plano de Deus sempre é com os simples. Sempre com pessoas comuns. E cada um na sua área. Não pense você. Não pense você. Que Deus tem plano. Quando eu vi um pregador lá nos Estados Unidos, eu vou aceitar Jesus. Eu falei aqui o testemunho de uma mulher aqui na Vila Bancária. A mulher já faz mais de 20 anos que ela vai na igreja e não se decidiu ainda a se batizar. Mais de 30 anos, perdão, faz mais de 30 anos, porque era na época do Manuel de Melo. E ela contou a história. Olha, quando o Manuel de Melo pregava, eu queria ser batizada por ele. E o tempo passou, o Manuel de Melo morreu e eu não fui batizado. Depois veio o missionário Davi Miranda.
E eu achei que eu ia ser batizado pelo Davi Miranda. Aí eu pus no meu coração que eu queria ser batizado pelo Davi Miranda. Davi Miranda morreu e eu não fui batizado. Eu já fui nessas igrejas, eu queria ser batizado. Ela falou que já foi. Agora a última igreja que ela falou que era da graça. Falou, olha, eu queria ser, mas o meu pastor, o líder maior, não me batiza lá, ele não tem esse costume. E eu falei, filha, não perca tempo. Os mensageiros estão trazendo a mensagem e você não está dando ouvido. O Senhor quer trazer uma palavra de vida e esperança, sim, Deus quer. Mas o que Deus quer para você é que você tome atitude. Agora eu vou falar mais pesado. Tome vergonha na cara. Precisa caráter. E o caráter é espiritual. Ah, pastor, mas não dá para malhar trigo. O lugar lá, o ladrão pode vir. Olha, pode ser que o ladrão vai vir. Mas, pastor, olha o seguinte, não dá para ir lá para o monte, eu vou lá para o lagar. Aleluia. Porém, eu não vou deixar de fazer o que eu preciso de fazer. Aleluia. Ô, irmão, tem hora que não tem desculpa para você. Quantas vezes você já deu desculpa? Ah, pastor, é porque eu estou trabalhando, é porque eu tenho compromisso, é porque eu tenho filho, é por causa da minha mãe, é por causa da minha mãe, é por causa do aniversário. Ô irmão, não esqueça o que Jesus falou. Jesus falou que no dia da sua volta, uns vai estar dando casamento e outros dando festa. E o dia do Senhor surgirá como um ladrão, que ninguém sabe o dia e nem a hora. Você precisa estar preparado. Porque Deus tem enviado seus mensageiros para anunciar. E Deus quer você de pé. É você que Deus conta. É você que Deus conta. Nós vamos perceber que depois que Deus escolhe José, nós vamos ver um menino hebreu, um menino do povo, um pastor em exílio, agora cuidando, um pastor em exílio cuidando agora das coisas do seu sogro. Lá, cuidando das coisas do seu sogro, cuidando dos animais do seu sogro, Deus chama Moisés. Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel da escravidão e conduzi-los para a terra prometida. Deus chama pessoas simples, pessoas que estavam ocupadas. Deus não tem compromisso com pessoas desocupadas. Se você quer que Deus te use, olha, se ocupa em alguma coisa, começa a fazer alguma coisa. Deus só vai usar pessoas ocupadas, aleluia, pessoas que têm compromisso com alguma coisa. O plano de Deus é esse, aleluia. E nós vamos ver também que Deus chama Gideão. Tinha tanto soldado, tinha tanto fazendeiro lá, mas o Senhor chama quem? Gideão. Jesus chama uma pessoa simples para livrar da mão dos medianitas o povo de Israel. Um fazendeiro, irmão. Um fazendeiro agricultor, malhador de trigo, sofredor. Deus chama Gideão, aleluia, para cumprir o propósito dele sobre os medianitas. Ô irmão, sabe que o Senhor tem vitória para dar para o povo de Deus através das suas mãos? Quem sabe é no bairro onde você mora, quem sabe é na cidade onde você mora, quem sabe é o lugar, aleluia, aonde você está, quem sabe é dentro da sua casa, quem sabe a sua casa é a mais simples do seu bairro, porém o Senhor tem negócio com você lá, aleluia. O Senhor não te colocou no lugar aonde você está por acaso, o Senhor te colocou aonde você está, porque os planos dele, aleluia, tem que, aleluia, prevalecer contra as hostes espirituais da maldade, aleluia. O Senhor tem vitória para a sua casa, o Senhor tem vitória para a sua família, o Senhor tem vitória para os seus parentes, e é quem que o Senhor vai usar, aleluia. É você que o Senhor chama, pessoas simples, aleluia. Quem sabe o futuro, você não sabe, mas o futuro está nas mãos de Deus, aleluia. O irmão, faça, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua história. Quando está entendendo a palavra de Deus, aleluia, quer que eu pare? Quer que eu pare? Ou quer que eu continue? Mais 15 minutos. Quer que eu pare ou quer que eu continue? Mesmo se vocês quiserem que eu pare, eu não vou parar, porque a palavra vem do céu, não é de vocês.
É isso que a igreja precisa entender. Quando eu falo que a palavra vem do céu, o pão vem fresco. E eu não vou levar a palavra embora. Não sou doido. Eu vou pagar com a minha vida? Não. Quem quiser pagar, que pague. Quem quiser ser responsável, seja irresponsável. Porém, o que o Senhor me dá, aleluia, eu sempre vou falar, aleluia, porque o compromisso dele não é comigo, o compromisso dele é com a palavra dele, aleluia. Vocês estão entendendo? Aleluia. E se eu não falar, Deus vai levantar pessoas para falar, mas ai daquele. Olha, decanta lá, Jefité, filho de uma prostituta. Jefité, filho de uma prostituta. Deus chama também. Filho de uma prostituta, pastor, mas Deus vai usar um filho. Usou? Então não importa qual grau da sociedade você está, o Senhor conta com você. Não interessa quem você é filho, nem na onde sua casa, nem o que você está fazendo. Eita! Alguma coisa me deu alergia. Glória a Deus. O Senhor conta com Jefité, filho de prostituta, para livrar o povo de Israel dos medianitas, dos amonitas. Para comigo, cada um na sua função. Deus chama cada um para uma coisa. Deus chama um para livrar dos amonitas e chama outros para livrar dos medianitas. Cada um Deus vai levantar em um tempo, em uma hora, em um dia. Quem ora, irmão, quem sabe você está aí na vida ministerial, olhando que todos nós temos que ser levantados no mesmo dia. Não, irmão, cada um no seu tempo, e o plano de Deus vai ser concluído. Ana, Deus chama lá Ana, dona de casa. Dona de casa. Ela era uma dona de casa. Mas Deus chama ela para ser mãe de quem? De Samuel. Parece, deu chance dela ser. Quem foi Samuel, irmão? Profeta que revolucionou a história. Aleluia. Quem sabe nesta noite você pode até olhar e falar assim: mas para quem eu fui chamado, irmão? Quem sabe a sua semente é santa, aleluia. A Bíblia diz que a semente é santa, o ramo também é, aleluia. Não pare de murmurar, pare, porque, irmão, eu fico pensando na vida. Quem já viu falar sobre a história do Billy Graham? Eu fico pensando, irmão Roberto, quem é que ganhou o Billy Graham para Jesus? Eu fico pensando. Por que, irmão Daniel? Porque foi um dos homens maiores ganhadores de almas do mundo nas décadas passadas. Aí o camarada fala: eu queria que já foi Jesus. Aí o Billy Graham prega, canta. Irmão, pensa que o Senhor vai fazer injustiça, que Jesus não faz injustiça. Se nós que somos homens, irmão, quando alguém faz alguma coisa boa para nós vamos lembrar, sim ou não? Nós vamos ser, quando eu estou falando de pessoas de caráter. Estou falando de pessoas de caráter, vai lembrar. Agora imagine Deus. Você acha que Deus vai cometer injustiça? Aí eu imagino cada coroa indo para a coroa de Billy Graham, Deus lembrando do pai da fé de Billy Graham. Olha, foi ele que ganhou. Somando na conta do pai da fé de Billy Graham. Quem ganhou Billy Graham para Jesus. Ô irmão, você não sabe qual vai ser o Billy Graham que você vai ganhar. Por isso que você precisa ser exemplo na casa de Deus. Você não vai ser qual semente que vai brotar. Você não sabe. Quem sabe você vai ter um maestro de coral. Ô glória! Senhor, eu ganhei um maestro de coral. Ô irmão, quem sabe a igreja do futuro, aleluia, dependerá da sua semente espiritual, aleluia. E o que é que você está plantando espiritualmente, aleluia? Qual é o compromisso com o reino, aleluia, que você está tendo? O Senhor te chama, aleluia, para ser simples e entrar no compromisso, aleluia. Entrar no compromisso, aleluia. Deus chama Ana. Quem sabe alguém fala: Ana, Jesus está te chamando, o Senhor está te chamando. Irmão, que luta que Ana passou.
Que luta que Ana passou. Mas o Senhor não esqueceu que Ana precisava fazer parte da história. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? O Senhor não esquece da sua história. O Senhor não esquece da sua história. Aleluia. Você precisa se posicionar. Você precisa entender a sua chamada. Ah, pastor, mas eu estou esperando eu me formar. Comece por agora. Comece malhando no lagar mesmo. Comece com o que você tem. Ah, pastor, eu não tenho livro. Eu não tenho os estudos. Comece com o que você tem. E quem sabe você não tem mais nada do que glória a Deus, aleluia. Então comece com glória a Deus, aleluia. O que você tem, comece trabalhando na ferramenta que Deus te deu, aleluia. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não é de tamanha grandeza, aleluia, que você não vai suportar, aleluia, a tamanha bênção que o Senhor vai lhe dar. Quem sabe você pode estar esquecendo daquele garoto, pastor de ovelha do seu pai, esquecido pelos seus irmãos. Não, irmão, aquele pastorzinho, não, que nada. Meu filho não tem nem estatura de soldado, ele tem que ir para onde? Pastorear. E o Senhor sempre tem compromisso, aleluia, com quem tem compromisso com Ele, aleluia. O Senhor sempre tem o seu chamado, aleluia. E Deus nunca vai chamar pessoas já com grandeza. E a Bíblia diz que o Senhor chama Davi, mesmo como pastor de ovelha, um menino simples, desrespeitado, abandonado pelos seus irmãos, até pelo seu pai, esqueceu ele na hora que o profeta Samuel chega. Acabou-se o mancebo, calma aí, eu lembrei, tem mais um. Esquecido pelo pai, esquecido pela família. Quem sabe você está esquecendo alguém da sua família? Olha, irmão, toma cuidado, que pode ser ele, aleluia, quem Deus chamou, aleluia, para reinar sobre Israel. Aí Deus chama, aleluia, aqueles que eram desmerecidos para ser o maior rei da história de Israel. Ô irmão, não teve nome maior no reinado de Israel como Davi. Até hoje, Davi é lembrado pela sua grandeza. Esdras, escriba, para libertar o retorno de Judá e escrever alguns livros da Bíblia. Irmão, todo mundo no seu tempo. Todo mundo no seu tempo. Quem sabe hoje você está aí. Pode até ser que ouvindo esta palavra e dizendo, olha, hoje, se o pastor me desse a oportunidade, eu estaria ministrando tal texto. Ô irmão, há tempo para todas as coisas em cima da terra. E que Salomão ensina que tudo é vaidade. Cuidado com a vaidade dos homens. A Bíblia chama Esther, a escrava, para salvar o seu povo do massacre. Jesus chama Maria, amável, aquela moça amável, no meio de um povo, para ser, aleluia, a mãe de Cristo, aleluia, a mãe do Jesus que ia morrer na cruz do Calvário, cada um no seu tempo, aleluia. Eu não sei o tempo de Deus para a sua vida, mas uma coisa eu sei, continue fazendo a vontade de Deus e vivenciando os planos de Deus, aleluia, porque os planos de Deus se realizará, aleluia, através da sua vida. Aleluia. Irmão, não queira ser o esquecido da história. Quando eu estou falando da história, estou falando da história de Deus. Queira ser lembrado por Deus, irmão. Eu estou chamando você para ser lembrado por Deus. Pode até ser que você está no lagar, mas o Senhor sabe que você está lá. E no momento certo, não, irmão, não murmure. Pode até perguntar, como o Gideão perguntou: Senhor, que negócio é esse? Com o meu povo, com meus pais, eu ouvi testemunho que o Senhor tirou ele do Egito, deu tanta vitória, e agora? O Senhor vai nos entregar na mão dos egipcitas? Sabe o que é, irmão? Lançar as nossas
ele tinha, aleluia, prontidão, sinceridade. Olha, agora nós vamos morrer na mão do medianita. É isso que o Senhor me chamou, é para isso que o Senhor nos tirou da terra do Egito, para morrer na mão do medianita. E o Senhor começa a chamar ele, vai nessa força, nessa tua força, varão valoroso. Deus te chamou, irmão, porque Ele conhece a sua capacidade. Deus te chamou porque Ele conhece, aleluia. Quando você está no lugar, ou quando você está no alto do monte. Ele sabe de todas as coisas. Oh, glória! Deus sempre conta com pessoas simples. E cada um vai cumprir. Cada um vai cumprir aquilo que é ordenado por Deus. Mateus, cobrador de impostos. Estou mostrando que Jesus está chamando pessoas em todas as áreas sociais. É isso que eu estou mostrando. O Senhor tem negócio com o padeiro, o Senhor tem negócio com o cozinheiro, o Senhor tem negócio com o pedreiro, o Senhor tem negócio com o encanador, o Senhor tem negócio com o bombeiro, o Senhor tem negócio com o mecânico, o Senhor tem negócio com todos que estão fazendo, com a dona de casa, o Senhor tem negócio com o escravo. Ei, irmão, estou mostrando que dentro dos planos de Deus você cabe. Aleluia! Os planos de Deus é para você também. Aleluia! Você precisa tomar posse em nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia! E os planos de Deus se realizarão na sua história. Deus chama o cobrador de imposto para ser o apóstolo e escritor dos livros da Bíblia. Livro de Mateus. Ô irmão, que honra! Cada um, fala comigo, no seu tempo. Aleluia! Ô irmão, eu não sei qual que é o plano de Deus para o porvir, mas uma coisa é, o Senhor vai te usar no tempo certo. Aleluia! Não saia do lugar, aleluia! Não saia da sua posição, não perca o seu temor, não perca a sua graça. O plano de Deus, aleluia, é restaurar o seu povo, aleluia. E é na sua casa, quem sabe você pode estar olhando e dizendo, na minha casa foi tudo embora. Como é que você tem andado? Como está a sua vida espiritual diante de Deus? O Senhor te chama para uma análise espiritual nessa noite, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor te chama para uma análise espiritual. Aonde é que você está? Você vê que o sacrifício que Gideão apresenta para o anjo, falou, olha, não vai embora não, porque essa é uma cultura. Mas que era a cultura do povo judeu, principalmente naquela época, é não chegar na presença de Deus de mão vazia. A partir do momento que Jacó pede um sinal, ele é engraçado. Ô Jacó, Gideão, olha o meu daí, pelo amor de Deus. Tem hora que o computador parece que faz assim, ó. Vai para frente e dá uma bugada. Olha que Gideão falou para o anjo, me dá um sinal. Mas e não quer? Olha que interessante. Fala, não sai daí não, que eu vou lhe buscar um presente. Aleluia. Você sabe que nós entendemos? Na vida de Gideão, Gideão já reconhece, aleluia, que o anjo era enviado de Deus, aleluia. E ele falou, olha, eu vou ali buscar um presente, porque ele sabia que a Deus ele precisava dar uma oferta, aleluia. Ele precisava apresentar algo para o Senhor, aleluia. E quem sabe nessa noite, aleluia, o sacrifício que você está oferecendo ao Senhor, você quer colocar em qualquer lugar, de qualquer maneira, e o Senhor te chama você para um compromisso. Coloca na pedra, coloca na pedra, coloca na penha, aleluia. E a Bíblia diz que Gideão obedeceu, ele foi lá e colocou na penha. Quando colocou na penha, o anjo pegou o cajado, estendeu o cajado, aleluia. E a palavra de Deus nos afirma que o fogo brotou da rocha, o fogo brotou da rocha, o fogo brota da rocha, que é Cristo Jesus, aleluia, para queimar pecado, para queimar sacrifício que não agrada a Deus. Quem sabe você está vivendo
necessária. Quantos entendem, compreendem essa palavra, pode receber essa palavra em nome de Jesus, aleluia. Ele é a sua rocha, Ele é o seu todo consumidor. Sabe para quê? Mas para que fogo, pastor? Eu sou crente, ô irmão, para de conversinha fiada. Todos nós precisamos do fogo consumidor do Espírito Santo. Nós precisamos do fogo que queima pecado, o fogo que queima discórdia, o fogo que queima espírito de prostituição, espírito de pornografia, todos os espíritos maligno. É o fogo que repreende o espírito da vontade de pecar, do espírito da droga. É o fogo do Espírito Santo que ajuda nós a caminharmos, aleluia, para a santidade ao Senhor. A palavra de Deus que diz que quando o fogo tocou na arpeia, consumiu todo aquele holocausto, desapareceu tudo, e ele entende verdadeiramente que era o Senhor Jeová que estava lá, aleluia. Ele declara: eu vi de face a face, aleluia. O Senhor quer se declarar nesta noite, face a face com você, aleluia. Mas precisa abandonar alguns atos, precisa mudar, aleluia, precisa compreender, aleluia, que os planos dele são perfeitos, aleluia. Pai, em nome de Jesus, esta vida que ouviu essa palavra, que o Senhor possa, Senhor, aleluia, estar nesta pessoa agora, entrando com o fogo consumidor do teu Espírito Santo. Oh Jesus querido, eu fui o mensageiro teu nesta noite, Senhor. Ah, Senhor, essa palavra não é minha, essa palavra é para que a sua presença seja perfeita, Senhor, nesta vida, nesta família, para que aonde tiver uma batalha, seja ela material, espiritual ou carnal, aleluia, o homem de Deus, a mulher de Deus, essa pessoa valorosa, aleluia, há de receber a vitória por aqueles que nos garantiram, aleluia, através do seu nome, meu Pai, Jesus querido. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Oh, glória a Deus. Irmão, eu confesso para os irmãos que a palavra de Deus, ela queima de forma sobrenatural. Quem me dera que você compreendesse esta forma que o Espírito Santo falou com você nesta noite. O Senhor começou falando com um grupo de jovens, através da irmã Karen e da irmã Kétima, falando sobre a presença. Se você quiser a presença de Deus com você, se você quiser ver a face do Senhor, o seu sacrifício precisa ser colocado na pedra, precisa colocar no altar, precisa colocar no altar. Não leve, irmão, não leve o pecado embora, não deixe o pecado fluir sobre a sua história. Faça que tudo que estiver em ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia, entregue para Jesus. Senhor, nesta noite, Senhor, eu ouvi a tua palavra e receba aqui o teu sacrifício, Senhor. Eu quero me colocar eu como sacrifício vivo, e o Senhor pode ter certeza que o fogo do Espírito Santo te limpará, queimará todo o fogo. Amém? Vocês estão querendo cantar? É isso. Só que antes eu vou orar. Espírito Santo, aqui está, Senhor, esta pessoa que veio, Senhor, para a tua casa. Quem sabe ela veio, Senhor, triste por causa das circunstâncias do dia a dia. Mas o Senhor nessa noite renova a palavra com essa pessoa, dizendo que é ela que a qual o Senhor chamou para dar vitória ao seu povo. É ela que o Senhor chamou para dar vitória, Senhor, para cada um de nossa igreja. Jesus querido, eu não sei quem é que o Senhor tem levantado, não sei quem é que o Senhor tem chamado, eu não sei o propósito, Senhor, de cada um, de cada pessoa, mas uma coisa eu sei, nós temos o mesmo Deus, aleluia, que impera sobre os satânica, tudo que não provém de ti, Senhor, toda facção, Senhor, todo mau pensamento, em nome de Jesus, nós oramos,
Senhor, e determinamos, Senhor, aleluia, bem-aventurança, Senhor, como varão valoroso sobre esta pessoa. Amém, Jesus. Enquanto eu dou a bênção apostólica, depois da bênção apostólica ela vai louvar. Não desliga a live, tá bom? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo possa entrar para dentro de você e fazer morada, não só hoje, mas para todo sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus. Apesar